Capítulo 26 de Mateus, esse capítulo é muito importante. Vamos lá para a leitura. Tendo Jesus concluído esses ensinamentos, declarou aos seus discípulos: Como sabeis, daqui a 2 dias a Páscoa será celebrada, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Enquanto isso, os chefes dos sacerdotes e os anciãos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote, cujo nome era Caifás, e fizeram um acordo para prender Jesus por meio de traição e matá-lo. Porém, recomendaram que isso não seja feito durante a festa, para que não ocorra grande alvoroço entre o povo. E aconteceu que, estando Jesus em Betânia, na casa de Simão, o leproso, olha o tipo de casa que Jesus frequentava, olha só. Simão ele tinha sido curado da lepra por Jesus. Chegou próximo dele uma mulher portando um frasco de alabastro, repleto de perfume caríssimo, e lhe derramou sobre a cabeça, enquanto ele estava reclinado à mesa. Então ele estava na casa desse Simão, que era ex-leproso, né? Jesus estava à mesa, e aquelas mesas, antigamente, elas eram baixinhas. Você tinha que meio que deitar de lado, encostar o teu braço esquerdo nas almofadas, né? E aí você, com a outra mão, você comia. Então eram aquelas mesas mais baixas. Por isso que fala que na mesa, né, João reclinava a cabeça no peito de Jesus. E aí chegou uma mulher, né, portando um frasco de alabastro. Esse perfume era um perfume caríssimo na época, muito caro, repleto de perfume caríssimo. E ele derramou sobre a cabeça, enquanto ele estava reclinado à mesa. Esse perfume, pessoal, segundo o estudo aqui, valia na época cerca de 1 ano de trabalho, tá? 1 ano de trabalho vale um perfume desse. Diante daquela cena, os discípulos se indignaram e comentaram: por que esse desperdício? Porquanto esse perfume poderia ser vendido por alto preço e o dinheiro dado aos pobres. Então, na Páscoa, os judeus tinham como costume doar, né, coisas aos pobres, né, dinheiro aos pobres. Por isso que eles falaram isso daqui. Percebendo isso, Jesus repreendeu-os. Por que molestais essa mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo. Pois, quanto aos pobres, sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tereis. Ao derramar sobre o meu corpo esse bálsamo, ela o fez como que preparando-me para o sepultamento. Porque somente a nobreza, né, era embalsamado ou tinha o corpo preparado para a morte, né? Com toda certeza eu vos afirmo, em todos os lugares do mundo onde esse evangelho for pregado, igualmente será contado o que essa mulher realizou como memorial a ela. Então Jesus aqui falou que onde esse evangelho fosse pregado no mundo, essa mulher seria lembrada pelo que ela fez. Não é à toa que nós estamos aqui em 2026, Ocidente, Brasil, lendo Mateus 26 e falando da atitude dela. É Jesus cumprindo com a palavra dele, né? E aconteceu que um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ao encontro dos chefes dos sacerdotes e lhes propôs, olha só: o que me dareis caso eu entregue Jesus? E lhes pagaram o preço de 30 moedas de prata. Olha só, pessoal, o que Jesus valia para Judas, né? Jesus valia para Judas 30 moedas de prata. 30 moedas de prata, acho que metade disso, segundo o estudo, comprava um vidro do perfume. Acho que por isso que Judas ficou tão indignado com a mulher, né? Por ver ela derramar na cabeça de Jesus um perfume que custava exatamente a metade do preço que ele venderia o próprio Cristo, né? Metade do preço pelo qual ele aceitaria entregar o próprio Cristo. Porque o que ele aceitou aqui, ó, 30 moedas de prata, era o equivalente a 2 anos de trabalho. Olha o valor que Jesus tinha para Judas. Sem falar que Judas andou com ele 3 anos e meio, viu ele fazer todos esses milagres, era um dos mais íntimos. Jesus, vocês vão ver aqui até na última ceia, né? Existe um estudo que fala que a ceia antigamente tinha os lugares certos de cada um sentar. Então Jesus sentava no centro, à direita eram os menos importantes, à esquerda os mais importantes, mas do lado de Jesus, que era o mais importante da mesa, sentava o mais íntimo, que era João, e do lado esquerdo era um lugar de honra. E Jesus deu esse lugar de honra exatamente para Judas. Então até o último minuto, até o último momento, até a ceia, Jesus ainda tentava resgatar o coração de Judas. E Judas o vende aqui por 30 moedas de prata. E esse momento em diante, procurava Judas uma ocasião apropriada para entregar Jesus. No primeiro dia da festa dos pães asmos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e consultaram: onde desejas que preparemos a refeição da Páscoa? Ao que Jesus os orientou: ide à cidade, procurai um certo homem e falai a ele: o mestre manda dizer-te, é chegada a minha hora. Desejo celebrar a Páscoa em tua casa, juntamente com os meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus lhes havia instruído e prepararam a Páscoa. Ao pôr do sol, estava Jesus reclinado próximo à mesa. Tá vendo de novo Jesus reclinado à mesa com os 12. E durante a refeição, Jesus revelou: com toda certeza vos afirmo que um dentre vós me trairá. Essa declaração consternou a todos e começaram a indagar, um após o outro: Senhor, porventura serei eu? Indicou-lhe Jesus: aquele que comeu juntamente comigo do mesmo prato, esse é o que vai me trair. Então tem um sentido figurado aqui, né? Jesus está falando assim, ó, aquele que comeu do mesmo prato comigo vai ter a capacidade, a coragem de me trair. O filho do homem vai, como de fato está escrito a respeito dele. Mas ai daquele que trai o filho do homem. Melhor lhe seria jamais haver nascido. Então Judas, que haveria de consumar a traição, disse: acaso seria eu, meu mestre? E Jesus afirmou-lhe: sim, tu o declaraste. Acredito que, de novo, como Jesus estava muito próximo de Jesus, provavelmente João à esquerda, né? Judas à direita, ou ao contrário, não lembro a ordem. Provavelmente ele perguntou baixinho, né? Porque aqui no texto não mostra que os outros discípulos ouviram. Mas Jesus falou, né? E Jesus afirmou-lhe: sim, tu o declaraste. Algumas pessoas falam, né, com certa dó de Judas: nossa, mas que sacanagem, Judas estava predestinado a trair Jesus. Não estava, pessoal, não estava, tá? Existiam 12 discípulos.
As escrituras, a palavra falava que um dos 12 iria trair Jesus. Mas não precisava ser Judas. Tem um momento aqui que Jesus pede para os discípulos orar e vigiar, porque o diabo tinha pedido autorização para peneirar eles. Ou seja, para provar eles. Provavelmente, quem não passou nessa peneira, quem foi provado e não conseguiu resistir foi Judas. Mas por quê? Pela concupiscência do próprio coração dele. Perceba que a indignação dele com relação ao perfume, ele era responsável pela bolsa das moedas, ele era o tesoureiro do grupo, né? Ele tinha esse coração mais revolto, né? Talvez esperasse ali um Messias mais ativo politicamente, militarmente, né? E Jesus não correspondia àquilo que eles achavam que ele seria. E o fato de Jesus aceitar aquela mulher derramar um perfume tão caro na cabeça dele foi o fim da picada para Judas, né? Ele saiu imediatamente e armou lá para Jesus. Né? Mas perceba, pessoal, Judas não estava predestinado a isso. A todo momento, Jesus tenta trazer Judas para próximo. Vocês vão ver aqui no momento da traição, Jesus chamando ele de amigo. E quando Jesus fala amigo, não tem falsidade na boca de Jesus. Realmente ele considerava Judas um amigo, porém o amigo o traiu. Né? Vamos continuar aqui. Enquanto comiam, Jesus pegou um pão, deu graças. Jesus sempre fazia isso quando ia comer, né? Deu graças. O partiu, quebrou, porque o pão naquela época ele parecia um disco, né? E ele era mais crocante. Quebrou e o deu aos seus discípulos, recomendando: tomai, comei, isso é o meu corpo. Então aqui a gente está falando da ceia, né? Da Santa Ceia. Jesus está falando que o pão ele representaria o corpo dele, né? Em seguida tomou um cálice, deu graças também e o entregou aos seus discípulos, proclamando: bebei dele todos vós, ó. Pois isto é o meu sangue da aliança, derramado em benefício de muitos, para a remissão de pecados. E vos afirmo que, de agora em diante, não mais tomarei desse fruto da videira, até aquele dia em que beberei o novo vinho convosco no reino de meu Pai. Então Jesus faz uma promessa, que essa é a última vez que ele está tomando o vinho, e que ele vai guardar, né, se reservar dessa bebida até quando nós estivermos juntos no reino do Pai, né. Só nessa ocasião ele vai voltar a beber, né, do suco, do fruto da vide. E assim, após terem cantado um hino de louvor, saíram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus lhes revelou: ainda essa noite, todos vós me abandonareis. Então Jesus tinha falado que um deles ia trair, e agora no Monte das Oliveiras Jesus fala: até nessa mesma noite, ainda essa noite, todos vocês vão me abandonar. Pois assim está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão afugentadas. Todavia, depois de ressuscitar, eu vou seguir adiante de vós rumo a Galileia. Respondeu-lhe Pedro: ainda que venhas a ser motivo de escândalo para todos, eu jamais te abandonarei. Replicou-lhe Jesus: com toda certeza eu asseguro que ainda essa noite, antes mesmo que o galo cante, 3 vezes tu me negarás, Pedro. Então Pedro lhe declarou: mesmo que seja necessário que eu morra junto a ti, de modo algum te negarei. E todos os discípulos fizeram a mesma afirmação. Engraçado, né? A gente julga Pedro, né? Porque Pedro falou que não ia negar, que ia morrer se fosse preciso. Mas aqui a palavra de Deus fala que todos eles fizeram a mesma afirmação de Pedro. Mas a Bíblia só fala do arrependimento, do remorso de Pedro, né? Seguiu Jesus com seus discípulos e chegando a um lugar chamado Getsemane, disse-lhe. Getsemane era tipo um jardim. Era um lugar onde se prensava a azeitona, né? O fruto da oliveira. Então, você prensa a azeitona e escorria óleo, escorria azeite, né? E simbolizando que nesse local Jesus seria prensado, né? Jesus seria pressionado. É isso que acontece, né? Levou consigo, aí, lá, chegando a um lugar chamado Getsemane, disse-lhes: assentai-vos por aqui, enquanto eu vou ali para orar. Levou consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, ou seja, levou com ele os 3 discípulos mais chegados, João, Pedro e Tiago. E falou para eles: ó, a minha alma está sofrendo dor extrema, uma tristeza mortal. Permanecei aqui e vigiai junto comigo. Seguindo um pouco mais adiante, e aí o estudo fala que ele seguiu um pouco mais à frente, uma distância de um tiro de pedra, né? Prostrou-se com o rosto em terra e orou: ó meu pai. Tá falando de Jesus aqui, Jesus orando ao pai, tá? Ó meu pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Cálice, pessoal, significa passa de mim essa aprovação, passa de mim essa missão. Contudo não seja feita como eu desejo, contudo não seja feita a minha vontade, mas sim a tua vontade. Então Jesus estava pedindo: pai, se for possível, me livra dessa. Se for possível, afasta de mim essa missão. Mas que não seja feito o que eu quero, mas que seja feito, né, o que o Senhor quer. Mas ao retornar à presença dos seus discípulos, os encontrou dormindo, gente. E questionou a Pedro: e então, não pudeste vigiar comigo durante uma só hora? Olha lá, os mesmos que estavam falando que não ia negar Jesus, que morreria junto com Jesus, que nunca abandonaria Jesus, Jesus pede para eles vigiar, fala para eles que ele está extremamente angustiado, extremamente abatido. E quando Jesus volta, né, esperando encontrar eles ali, orando e intercedendo por Jesus, não, encontra eles dormindo. Jesus fala assim: vigiai e orai, para não cair em tentação. O espírito com certeza está preparado, mas a carne é fraca. E afastando-se uma vez mais, orou dizendo, de novo, segunda vez, Jesus orando ao Pai: ó meu Pai, se esse cálice não puder passar de mim, sem que eu o beba, seja feita a tua vontade. De novo, pedindo para Deus a possibilidade dele não ter que passar por tudo que ele passou na crucificação, né? Quando voltou, entretanto, surpreendeu novamente seus discípulos dormindo, pois não suportaram os olhos pesados de sono. Então retirou-se novamente. Aí Jesus não fala mais nada. Né? A gente percebe quando alguém realmente ficou triste com a gente, enquanto as pessoas ainda estão falando, ainda estão explicando, ainda estão advertindo, mas quando a pessoa olha e não fala mais nada, e aqui Jesus viu mais uma vez eles dormindo, aí voltou para orar. Então retirou-se novamente e foi orar pela 3ª vez, proferindo as mesmas palavras. Ó. Então ele pediu 3 vezes para Deus a mesma coisa: se possível, Pai, me livra dessa. Minha alma está muito angustiada, né? Passado algum tempo, voltou aos discípulos e indagou: ainda dormis e descansais? Eis que a hora é chegada. Agora o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores.
Levantai-vos e sigamos, eis que meu traidor está se aproximando. Estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e trazia consigo uma grande multidão armada de espadas e porretes, vinda da parte dos chefes dos sacerdotes e dos líderes religiosos do povo. Mas o traidor havia combinado um sinal com eles, informando-lhes: aquele a quem eu saudar com um beijo, esse é quem procurais, prendei-o. Então aproximou-se rapidamente Jesus, disse-lhe Judas: eu te saúdo, ó mestre, e lhe deu um beijo. Olha isso, pessoal. Jesus, contudo, lhe perguntou: amigo, para que vieste? Amigo, Jesus chamando ele de amigo. Lembrando que Jesus na ceia estava sentado no lugar de mais alta honra. Do lado de Jesus, o mais íntimo, João. Do outro lado, o mais importante na mesa, o lugar de honra, Judas. Amigo, para que vieste? No mesmo instante, os homens avançaram sobre Jesus e o prenderam. Eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou a espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, decepou-lhe uma das orelhas. Aqui no livro de Mateus não fala quem é, mas num outro livro, um outro evangelho, fala que foi Pedro. Pedro puxa a espada e corta uma das orelhas do servo do sumo sacerdote. Mas Jesus lhe ordenou: embanha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, pela espada vão morrer. Ou imaginas tu, Pedro, que eu, nesse momento, não poderia orar ao meu pai e ele colocaria à minha disposição mais de 12 legiões de anjos. 12 legiões de anjos, segundo o estudo, são cerca de 60, 70 mil anjos. Lembrando que para ferir o Egito foi necessário apenas um anjo. Agora vocês imaginam, Jesus, se ele pedisse ao pai, o pai disponibilizaria para ele imediatamente 12 legiões de anjos, né? Ou cerca de 70 mil anjos. Entretanto, como então se cumpririam as escrituras que afirmam que tudo deve acontecer dessa maneira? Então não foram, pessoal, os homens que prenderam, humilharam e crucificaram Jesus. Jesus se entregou, tá? Ele se entregou em obediência ao Pai. E naquele mesmo instante, Jesus se dirige às multidões, indagando-lhes: lidero eu algum tipo de rebelião para que venha contra mim com espadas e porretes e me prendam? Então Jesus em nenhum momento ele liderou rebelião, nem política, nem militar. Né? Pois todos os dias estive ensinando no templo e vós não me prendeste. Todavia esses fatos todos ocorreram em cumprimento às escrituras dos profetas. E assim, todos os discípulos abandonaram a Jesus e fugiram, né, como Jesus predisse. Então, os que prenderam Jesus o conduziram à presença de Caifás, o sumo sacerdote, em cuja residência estavam reunidos os mestres da lei. Olha só, pessoal, quem que estava pegando o Messias? Os mestres da lei e os anciãos, e o sumo sacerdote. Contudo, Pedro seguiu a Jesus de longe, até o pátio do sumo sacerdote. Entrou e sentou-se junto aos guardas, para sondar qual seria o fim daquela ocorrência. Mas os líderes dos sacerdotes e todo o sinédrio estavam tentando suscitar um falso testemunho contra Jesus. Além de prendê-lo, pessoal, num dia que não podia, num horário que não podia, que era o horário noturno, eles ainda levantavam falso testemunho contra Jesus, levantavam falsas acusações contra Jesus, para que tivesse o direito de condená-lo à morte. Todavia nada encontraram, apesar de terem apresentado vários depoimentos inverídicos. Ao final, entretanto, compareceram duas testemunhas que alegaram. Pessoal, por isso que Deus odeia a mentira, odeia o julgamento desonesto. Este homem afirmou: tenho poder para destruir o santuário de Deus e reconstruí-lo em 3 dias. Então o sumo sacerdote levantou-se e interrogou Jesus: não tens o que responder a estes que depõem contra ti? Mas Jesus manteve-se em silêncio. Diante do que o sumo sacerdote lhe intimou: eu te coloco sob juramento diante do Deus vivo e exijo que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. E aí Jesus respondeu: tu mesmo declaraste, afirmou Jesus. Contudo, eu revelo a todos vós: chegará o dia em que vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso, vindo sobre as nuvens do céu. Diante disso, o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, denunciando: ele blasfemou. Por que necessitamos de outra testemunha? Eis que acabais de ouvir tal blasfêmia. Que vos parece? Responderam eles: culpado e merecedor de morte ele é. Nesse momento, alguns cuspiram em seu rosto e o esmurravam, enquanto outros lhe desferiam tapas, vociferando: profetiza-nos, pois, ó Cristo, quem é que te bateu? Então, nesse momento, eles já haviam vendado os olhos de Jesus, né? Já cuspiam nele, já esmurravam ele e zombavam dele, falando para ele adivinhar quem que estava o esmurrando. Pedro encontrava-se assentado do lado de fora da casa, no pátio, quando uma criada aproximou-se dele e afirmou: tu também estavas com Jesus, o Galileu. Ele, entretanto, negou a Jesus perante todos os presentes, declarando: não sei do que falas. E saindo em direção à entrada do pátio, foi ele reconhecido por outra criada, a qual denunciou a todos que ali se achavam, exclamando: esse homem estava com Jesus, o Nazareno. Mas Pedro, sob juramento, o negou uma vez mais, afirmando: não conheço tal indivíduo. Então aqui Pedro começa a jurar que não conhece Jesus. Algum tempo mais tarde, os que estavam ao redor aproximaram-se de Pedro e o acusaram: com toda certeza é igualmente um deles, porquanto o teu modo de falar o denuncia. E aqui nos estudos fala que o Pedro tinha um sotaque galileu carregado, assim como Jesus. Então ele não conseguia, né, disfarçar que ele não pertencia àquele grupo. Então ele começou a jurar, e a pedir a Deus que o amaldiçoasse, caso não estivesse dizendo a verdade. É nessas horas que a gente, né, vê quem é quem, né? Exclamou: não conheço esse homem. No mesmo instante, um galo cantou. E naquele momento, Pedro se lembrou da palavra de Jesus, que lhe advertira: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E deixando aquele lugar, Pedro chorou amargamente. Bom, pessoal, esse foi o capítulo 26 de Mateus. Né? Jesus ele é traído por um dos seus próprios discípulos. Discípulo ali que caminhou, foi escolhido por Jesus, caminhou com ele por 3 anos e meio. Viu os milagres acontecendo, coisas extraordinárias jamais vistas antes. Sem falar de ter conhecido a pessoa de Cristo. Sem falar de ter andado ali do lado da essência da verdade, essência da justiça, essência do amor,
Judas conseguiu andar ao lado do amor, da justiça, da verdade, da benignidade, da paz, da cura, da libertação, da fé, do santo e traí-lo. Judas conseguiu, tá? Porque deu lugar ao inimigo, porque foi pego na sua própria concupiscência. Judas nunca foi destinado a trair o Filho do Homem. As Escrituras diziam que haveria um traidor. Poderia ter sido qualquer um dos 12. Por que foi Judas? Porque ele provavelmente não resistiu à tentação. Ele não resistiu à peneira. Né? E infelizmente ele foi quem caiu. E vendeu o Criador de todas as coisas por 30 moedas de prata, o equivalente a uma grana de 2 anos de trabalho. Só o perfume que a mulher derramou em Jesus custava 1 ano de trabalho. E ele vendeu Jesus por 2 anos de trabalho. E Jesus o tempo todo tratando como discípulo, como amigo e o colocando em lugares de honra. Porque a Bíblia ela deixa várias evidências aqui que Judas era a pessoa que sentava à direita ou à esquerda de Jesus. Eu não me lembro se o mais íntimo sentava à esquerda ou à direita e o mais importante também, em um dos lados. Pedro sentava num dos lugares menos importantes da mesa. Então, quando ele queria saber alguma informação de Jesus, ele gritava para João, pergunta para ele, João, pergunta para ele. Tipo assim, João tava do lado, Pedro tava longe na mesa. Então, tudo que Pedro queria saber, João, pergunta para ele quem é. Né, pergunta para ele. E Judas, né, dá a entender que até a resposta de Jesus, né, para ele, né, tu mesmo dizes, né, vai, faz o que você tem de fazer. Aquele que eu molho, né, o bocado e tal, tudo arremete a alguém muito próximo, que tá ali a distância de um braço. Foi essa pessoa, né, que traiu Jesus. Foi essa pessoa que traiu Jesus. Foi essa pessoa que não conseguiu enxergar o eterno, não conseguiu enxergar a eternidade. Para Judas, o mais importante era o terreno, era o hoje, era o agora. Ele esperava um Messias revolucionário, um líder, né, um rei militar, político. Ele esperava um outro Messias, né? Só que Judas foi totalmente terreno. Ele nunca conseguiu enxergar além do terreno. Ele nunca conseguiu enxergar o reino dos céus, né? A eternidade. Apesar de Jesus falar o tempo todo sobre o reino dos céus, sobre que essa vida ela é passageira, essa vida ela é como se fosse um simulador. Passa muito rápido. Essa vida ela é como se fosse uma vírgula num livro de 1 bilhão de páginas. Quando você compara a nossa existência humana, a experiência nossa na existência humana, 80, 100 anos, algumas pessoas vivem 120, que eu acho que é o máximo que uma pessoa pode viver, é muito pouco quando você compara isso com a eternidade, né? É um número que tende ao infinito, tende a zero quando você põe, é zero, né? Quando você põe perto do infinito. E Judas não conseguiu enxergar a eternidade e colocou seu olhar naquilo que é terreno, aquilo que é momentâneo, e vendeu Cristo por 30 moedas de prata. E traiu a confiança do Filho do Homem. Vocês imaginam o que é isso, pessoal? É para se pensar, né? É muito parecido com o que o jovem rico fez, né? Aquele jovem que chegou para Jesus. Jesus, o que eu tenho que fazer para conseguir a salvação eterna? Jesus falou, guarda os mandamentos. Ele falou, quais? Jesus citou os mandamentos para ele. E ele falou assim, já tenho guardado todos. O que me resta? E aí Jesus fala, se você quer ser perfeito, vai lá, vende tudo que você tem, que te preocupa nessa vida, que te gera responsabilidade nessa vida, vende tudo, doa aos pobres e me segue. Jesus fez um convite para ele ser um seguidor de Cristo. Nesse momento, o coração dele pesa e ele sai da presença de Jesus entristecido porque ele era muito rico. E aí Jesus fala, né, da dificuldade de um rico entrar no reino dos céus. Judas aqui, ele estava com muita riqueza no coração dele. O coração dele estava extremamente terreno. A ponto de negociar o eterno por 30 moedas de prata. Depois a gente vai ver aqui o decorrer dessa história, né? Mas esse foi o capítulo, né, 26 de Mateus. A gente vê ali Jesus extremamente aflito, extremamente angustiado. Eu não lembro qual foi o autor que cita que nesse momento no Getsemane ele chegou a suar sangue de tão angustiado que o corpo dele estava. Realmente naquele lugar ele estava sendo prensado ali como uma azeitona prensada e escorre o óleo, né? Jesus estava sendo prensado, angustiado, pediu para Deus 3 vezes para livrar ele, se fosse possível, dessa missão. E Deus se mantém em silêncio. E quando Deus se mantém em silêncio, Jesus fala, mas que não seja feito o que eu quero, mas que seja feito o que o Senhor quer. E a partir daquele momento, quando Jesus pediu 3 vezes e Deus se manteve em silêncio, Jesus entendeu que era com ele mesmo, que era ele que tinha que fazer, que ele era o cordeiro que ia tirar o pecado do mundo, que nas costas dele ia estar todos os pecados da humanidade, todas as transgressões da humanidade, todo o ódio, né, toda a culpa estaria sobre os ombros desse cordeiro. E o pai, nesse momento, não responde, né, ao filho amado. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido algo útil nesse capítulo 26. Amanhã nós vamos ler o capítulo 27, Jesus é levado a Pilatos. E aí agora a gente entra aqui, né, nos últimos capítulos, nas últimas leituras juntos. Então amanhã a gente lê 27, depois de amanhã 28. E aí a gente encerra o Evangelho de Jesus segundo Mateus. A gente encerra Mateus, a gente encerra o nosso desafio, né, de ler um capítulo por dia. E é isso. Um grande abraço e não perca o capítulo de amanhã, porque nós estamos chegando no final. Um grande abraço. Tchau, tchau.